Olá, estamos aguardando o Jorginho entrar. Parece que entrou. Vou chamá-lo agora para participarmos. Junto, ele já me enviou um convite. Já já ele estará conosco, aguardando ele entrar no ar. Super Aguardando sério. aí. Fala, Boa mano. noite, meu querido. Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus e vocês aí. Aí, Tudo tudo bom, certo. Verusa? Tudo bem? Maravilha. Participe junto aí, Verusa. Ô, José, Será um prazer. vou Ah, aproveitar para te falar enquanto tem pouca gente na live aí, aham. porque é vergonha alheia, né? Veruso estava me passando pó de arroz, falou que eu fico muito brilhante. Minha careca brilha muito. Aí eu demorei mais um pouquinho que ela estava lá dentro passando pó de arroz. Ficou bom. Ela falou que não é pó de arroz, não, que é um outro pó. Translúcido. Pó translúcido, velho. Rapaz, acho que Sabe os dizer o que mais que é isso? novos, eu acho que os mais novos nem sabem o que que é isso, pó de arroz. Não É, é? Só o pessoal tricolor que sabe, né? Quando eu falo em pó de arroz aqui, os meus filhos, até minha esposa, rapaz, a Adriane tira sarro, hein? É troço antigo, né, rapaz? ouvi a sua voz. Mas o É, negócio é esse, é pó translúcido que eu usei. é isso daí. E a flauta? Hã? E a flautinha? É, faltou a flauta, mas eu já separei uns poemas aqui em inglês no final. The Ah, Life Snake, você sabe? ótimo. I Book My Face, aquela zona. Que maravilha, Jorginho. Eu quero agradecer, né? Te agradecer por aceitar esse convite. Aliás, deixa eu dar uma boa noite ali para minha prima, lá de Itajaí, Santa Catarina. Obrigado, Sueli, bem-vinda. Assista essa live aqui, que vai ser uma bênção para a tua vida, para a vida de todos vocês aí. Um abração em todos aí, Sueli. Então, É voltando isso aí, aqui, Celi. Jorginho. Voltando aqui, Jorginho, né? Quero te agradecer muito, né, por ter aceitado o convite. E eu creio que vai ser um prazer, vai ser um tempo maravilhoso, não só para nós dois, como para todos que assistirem agora ao vivo ou depois. Eu creio que a tua experiência aí vai acrescentar muito, né? E nós temos realmente já uma certa experiência, né? Com paternidade, com adolescência, e a gente fazendo a prévia ali, eu vi que o que você tem para falar, o que você colocou na pauta aí, realmente é muito importante, né? E muito relevante, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. É bacana, José. Você consegue me ouvir, irmão? Eu consigo te ouvir. Você está me ouvindo bem Consegue. também? Joia, tô te ouvindo bem. Beleza. É só a inexperiência aí do período, né? Mas tá tranquilo. Então, meu irmão, olha só. Na realidade, eu que me sinto honrado aí pelo convite, né? Você que já convidou um monte de fera aí dos cursos de paternidade, né? Já teve Orlando, já teve Miro, já teve uma galera aí pesada, né, meu amigo? E eu estar nesse grupo aí, para mim, foi uma honra, né? É diferente estar contigo, né, meu irmão? A gente já teve o primeiro contato lá em Pompeia, né? Depois tivemos um contato aí em Curitiba, você passando todas aquelas dinâmicas bacanas lá no Colégio Positivo, né? Isso. Foi muito legal, você sempre muito falado, mas eu não conhecia ele pessoalmente, mas foi um prazer ali a gente poder trocar um pouco de ideia ali, te conhecer um pouco melhor, a sua família e tudo mais. Então, cara, Macaé também, né? Macaé foi bacana Macaé também, né? também, a gente se Macaé é viu. bacana. E olha que eu já estive aí na tua cidade e não te conhecia ainda, né? Pois é, rapaz, você veio a Roma, não falou com o Papa, nem entendi. É verdade. Não, pô, não pode ser assim não, rapaz. Mas, Mas então, Jorginho, você quando a gente. antes de deixar você continuar, eu Uhum. quero te interrompendo fazer as apresentações, né? Poxa, Eu era quero me isso? apresentar aqui.
para caso algumas pessoas aí não me conheçam ainda. E depois, claro, você se apresenta também. Eu sou o esposo, né, marido da Adriane. Nós temos 2 filhos, o Evandro e a Anne. A Anne sendo a mais velha. E os dois já são casados, né? Nos deram 2 agregados, né? O nosso genro João, a gente estima muito também, a nossa netinha Ana Clara, de 4 anos de idade, e também a nossa nora, né? A Thalita. E somos uma família que já estamos em 7 pessoas, né? Todos nós servimos a Deus na nossa igreja aqui em Curitiba, a Igreja Centro Familiar de Adoração, e eu faço questão assim de dizer que a gente serve a esse Deus, né, com alegria, com amor, com dedicação, com honra, né? Nunca, jamais é pesado servir esse Deus. A gente serve realmente por amor, todos nós. E todos nós, de alguma forma, já estamos, né, ministrando, né, os cursos da Universidade da Família. A minha filha com o meu genro já se habilitaram para ministrar o curso Aliança, eles já ministram o curso de noivos, e o Evandro com a Thalita estão ministrando, inclusive hoje, nesse horário, né, estão começando a aula de hoje, o curso Habitudes. Né? Então, nós já temos aí frutos, né? E isso é maravilhoso. Glória a Deus. Que legal, muito bom. E agora você aí de Nova Friburgo, né? Se apresente para nós. A gente não tem uma ficha tão extensa assim para falar quanto essa ficha que você tem, né? Por enquanto, talvez, né? Você é difícil. Mas, meu irmão, olha só, na realidade, eu sou esposo da Verusa, né? Pai da Isabela. A gente está casado há mais de 20 anos, né? E, inclusive, teve um fato aqui até bom para explicar isso aí. Isabela subiu uma postagem nossa no Facebook, rapaz, que a gente faz aniversário 27 de janeiro de casamento. E ela, não sei porque, ela viu, nessa semana ela resolveu ver a foto e comentou a foto. Ela comentou a foto, subiu a foto. O que eu já recebi de parabéns pelo aniversário de casamento, agora, esse mês, Aham. tem mais de 50, mas eu fico sem graça de avisar o pessoal, né? Então eu vou estar dando um alô aqui já de uma vez. Ó, pessoal, foi em janeiro, tá? Aquela postagem lá antiga. Tem aglomeração de pessoas, aquilo tudo é lá antigo, não era de agora, não. Mas a gente é aqui de Friburgo, serve na comunidade cristã, praticamente o mesmo tempo que a gente tem de casado, a gente está lá, né? E o Cláudio e a Eliana, que são os pastores de lá, que acabaram nos ofertando essa possibilidade de mexer com os cursos de paternidade. Né? E para a gente foi tudo assim, foi muito curricular, né, Juscelio? Na realidade, a nossa conversão veio através do curso de casados, que vocês devem conhecer aí, que era o MMI, né? Uhum. E a partir daquilo ali a gente fez para que estruturasse nosso relacionamento conjugal e tudo mais. E estruturamos a ponto até ter uma filha, né? Nossa filhota nasceu em 2003. Em 2004, a gente foi chamado para fazer o Educação de Filhos. Na época, o GFI, o que rodava era a Educação de Filhos, né? Em especial aqui em Friburgo. Aí nós já fizemos com ela ainda muito, muito bebezinha, né? E tal, não sei o quê. E logo nesse meio, assim, de 2004, assim, o Dinar esteve aqui, cara, em Friburgo, para ministrar um intensivo. Esses intensivos aí que a gente passa até hoje, né? E teve uma equipe na igreja que foi e tal, não sei o quê, e a gente ainda muito empolgado com aquilo ali, né? A gente também falava para casais, eu pensava, não, vamos lá, vamos fazer esse intensivo e tal. Eu lembro que foi daí que teve aquele quebra-gelo, aquela apresentação inicial, né? Que o pessoal costuma fazer, se apresenta e tal, não sei o quê. E eu me lembro que na hora que eu fui me apresentar, eu me apresentei como Jorjão, né? Aqui dá certo, no Instagram dá certo, eu não estou em pé, o pessoal não sabe. Mas lá eu me apresentei, o Cláudio, que estava do meu lado, se apresentou como cabelo pretinho, ele tem um cabelo branco nem neve, né? Ficou aquela brincadeira e tal. E dali a gente se capacitou para poder liderar alguns cursos. Aí houve um negócio muito legal, cara, que logo assim, aí eu acho que deve ter sido 2005, 2006, por aí.
apareceu uma oportunidade num colégio aqui para a gente. Eles fizeram um negócio que era bacana, cara. Você lembra do IES? Aquele curso Sim. de profissões, né, cara? Uhum. Para definir as profissões e tal, não sei o quê. E aí eles fizeram um link, cara, que era o seguinte: levava o curso, o IES, lá para. Salve, Vitor. Abração, querido. Levava o curso do IES para os alunos e os alunos só se capacitavam a fazer o curso se os pais fizessem o Alcançando o Coração do Uhum. adolescente. Então, assim, Certo. era tudo gratuito, os filhos fariam o IES à medida que os pais fizessem o Alcançando o Coração. Aí A minha filha entrou aí. pá, o que acontece, né, cara? Nesse período pequenininho que teve, Isabela tinha 4 anos, 5 anos, Uhum. a gente falar sobre o Alcançando o Coração Adolescente era bem assim, né, cara? Embora eu tivesse um pouquinho de experiência com alguns adolescentes lá da igreja, por conta do Jaguari e da Simone, um casal de amigos que a gente auxiliava, mas é diferente falar para os pais, né? Mas a gente Sim. topou o desafio e foi para lá com mais 2 ou 3 casais, uma turma muito bacana, se formou e tal. Mas eu vim fazendo ele curricular, né, cara? Então, assim, primeiro eu tinha que cuidar do casamento, fiz casamento. Tinha que cuidar da filha, fiz educação de filhos, a maneira de Deus, né? E aí fui aumentando as faixas etárias, né? Até que a gente chegou, a Isabela com 10 anos, hoje ela tem 16. Com 10 anos a gente falou assim, não, acho que agora está na hora da gente é, tampar para fazer o Alcançando o Coração, né? Eu não sei se você lembra, cara, uma vez a gente estava lá em Pompeia e o Dinarte tinha levado uns números para lá, falando que o curso, percentualmente, isso foi em 2013, percentualmente o curso que mais tinha aumentado de um ano para outro tinha sido Alcançando o Coração Adolescente. Uhum. Eu Porque é o não seguinte, lembro. você não Uhum. lembra? Num Não ano lembro. tinham tido 10 grupos no Brasil e no outro ano tiveram 20. Só que você pensar 20 grupos a nível Brasil é muito pequeno, muito pequeno. Uhum. E como isso foi em 2013, Isabela com 10 anos, a gente voltou com esse negócio do coração. Eu falei, vamos passar o Alcançando o Coração? Porque já tinha uma galera aqui em Friburgo boa, passando educação de filhos e tudo mais. Vamos tampar no Alcançando o Coração, que a gente ajuda a divulgar e está na idade certa para a Isabela, para a gente poder passar os ensinamentos melhores para a Isabela. Aí, meu camarada, aí foi paixão à primeira vista, né? A gente começou a passar o conteúdo, foi passando, foi passando, foi passando. Assim, hoje é o carro-chefe, né? O que a gente mais gosta de lidar. Não que a gente não lide com outros e entenda de todo Uhum. o potencial que os outros cursos têm. Mas ontem, a gente conversando, a gente estava falando especificamente sobre isso, né? Exatamente. É um curso diretamente ligado a relacionamento, né, José? Uhum. Ontem a gente chegou a Exatamente. falar sobre isso aí, né? Sem Uhum. desmerecer nenhum dos outros cursos, mas quando a gente vê as queixas que os pais nos relatam, via de regra, na educação de filhos à maneira de Deus, ou outro, são queixas, na grande maioria das vezes, comportamentais, né? Ou seja, né? Meu filho deixa a toalha molhada em cima da cama, meu filho tem dificuldade de fazer o dever de casa, meu filho não arruma os brinquedos depois que ele acaba de brincar, meu filho não calça chinelo. As queixas que a gente já vê naturalmente. Uhum. Mas quando você. E todos esses, assim, não são um problema suficiente para mexer no seu coração, né, meu irmão? Isso é só comportamental. Não tem nada de coração nisso, não tem nada de relação nisso. É comportamental. Quando você entra nesse período da adolescência, né, enquanto a gente não falou disso, acaba depois explorando, mas era que ali eles já tiveram um pouco da formação internalizada por eles já têm um pouco da ideia deles, eles já conseguem falar por eles, expressar ideias deles. Está em formação ainda, mas eles já conseguem fazer isso. E Uhum. algumas das vezes, o que eles falam, a gente até falou na época, né? Não é exatamente o que eles falam, mas o que a gente ouve dos vizinhos, né? A gente tem muitos vizinhos por aí, né? E o Uhum. que a gente ouve dos vizinhos é assim, tem situações que eles falam e que a gente fala também, que às vezes vai direto no nosso coração, né? Ali, aquilo ali magoa, né?
chateia, representa quebra de relacionamento. Então a gente pega pais assim muito destruídos, né? Por conta dessa falta de relacionamento. Às vezes não fez o curricular, né? Não fez a educação de filhos, não fez a transição, não fez a preparação, não fez nenhum deles. Ele já entra com um super problema já no alcançando o coração do adolescente. E quando você para ouvir aqueles problemas ali, os problemas são muito diferentes, né? O curso é muito intenso, né? Ele requer muito acompanhamento, né? Ele requer que a gente esteja sempre tentando instruir da melhor maneira para que tire o melhor proveito, né? Não são questõezinhas básicas, as questões são mais fundas, né? Mais complexas de se pensar, né? Uhum. Você já trabalhou com isso também, né, meu irmão? Já trabalhou Ah, com isso, eu trabalho com o AXA desde 2016, só com o AXA a gente ministra. Sim. E chegou até nós uma família uma vez, a gente sempre faz uma primeira reunião, né? Antes da primeira aula, explicando como funciona o curso e tal. E naquela primeira reunião chegou uma família que aí eles foram se apresentar, nós não os conhecíamos, na realidade, eles entraram, nós tínhamos uma vaga, e eles entraram aos 45 do segundo tempo, indicado pelo nosso pastor presidente. E aí falei, pastor, né? Tem sim, é aos 45 do segundo tempo. E era uma família que ele foi chamado para fazer uma visita. Eles estavam recém morando aqui em Curitiba. E aí nós fomos ouvi-los, né? E ele falou assim, ó, tanto eu quanto ela somos do segundo casamento. Eu tenho 2 filhos adolescentes que moram com a minha ex-esposa. E ela tem 2 filhos, um de 18 e uma de 10, que moram conosco. Só que ela tem raiva, ela tem ódio do filho de 18, porque ela vê no filho, tanto fisicamente como comportamental, como no comportamento, né, as atitudes do pai, do ex-marido, né, que batia nela. Então ela tem ódio do filho. E ela, quando os meus filhos vêm nos visitar, né, ela fica com ciúme, ela não gosta dos meus filhos. Então você vê. Os quadros Então são você ótimos, vê. né? Oi? São quadros ótimos, né? Só chega assim, né? Então você vê, e eles nunca tinham tido contato nenhum com nenhum dos cursos. Eles eram cristãos, estavam numa determinada igreja, né? Mas eles nunca tinham feito nada assim diretamente para a família. E aí qual foi a minha palavra naquele momento para eles, né? Eu disse, olha, aqui o que a gente vai aprender aqui não vai ser para você vencer a tua ex-esposa ou teu ex-marido, não vai ser para você vencer, né? Ninguém sequer, não é porque você vai ter que agora aprender a corrigir, né? O filho ou o enteado lá de 18 anos, não, não. Aqui nós vamos aprender a amá-los, nós vamos aprender como restaurar o relacionamento com cada um deles. E o único a ser derrotado aqui vai ser o Satanás. É o único que tem que ser derrotado. Porque assim como vocês dois, né, são preciosos para o Senhor, todas as outras pessoas que vocês citaram aqui também são. Deus ama tanto a eles quanto a vocês. Então, quando um vence para o outro ser derrotado, na verdade, ninguém vence, né? Então, o negócio aqui é nós vencer o inimigo e não vencer o outro membro da família, né? Então, a gente tem tido assim, bastante experiência de pessoas, de casais, e diga-se de passagem, né, Jorginho? A gente acaba fazendo isso meio que diariamente, né? A gente não faz só isso na administração do curso, né? Eu lembro que a gente, voltando de viagem em janeiro, a gente trouxe uma pessoa de carona e a gente foi na casa de um parente dela, era onde ela ia ficar. E aí ela disse, não, vocês têm que entrar, vamos tomar um café. E a gente já conhecia essa outra família. E só que fazia muitos anos que a gente não conversava e tal. E ali no café eles contaram a situação com o filho deles e tal, né?
e a gente estava querendo vir embora, acho que a gente ficou umas 3 horas ali, né? E então eles ficaram animados e tal. Então, na verdade, a minha vida é essa, o meu propósito de vida é esse. Eu creio que foi isso que o Senhor colocou, né? Família, paternidade, né? Como propósito para mim e para a Adriane. E a gente tem vivido dessa forma e visto, né? Que a gente tem sido canal, né? De Deus, né? Para realmente atingir essas famílias aí que estão muito necessitadas. A gente tem visto isso aí na vida de vocês, né, Luciano? É fato, né? Isso é uma pura verdade. Mas, meu caro, então, para a gente tentar manter aquele nosso relatório, né? a gente tinha. Ontem a gente tinha feito aqui uma Uma prévia do que ia pauta, né? ser, Uma né? Então a prévia. gente acaba sabendo que essa prévia deixa o Espírito Santo Essa, tomar e levar, porque é a melhor coisa, né? essa prévia é Já só uma cansei de prévia, escrever, né? já cansei de escrever um monte de roteiro aí, chegar lá e não falar absolutamente nada do roteiro. Amassa e jogar fora que não era nada daquilo. Mas, de qualquer jeito, como a gente falou assim, né, que nosso tema era um bate-papo sobre adolescentes, né? A gente tinha essa ideia de fazer um bate-papo sobre adolescentes, aproveitando a nossa adolescência, né, a minha e a sua, né? Então, a gente Exatamente. pode falar com mais autonomia, né? Essa é a situação, né? Então, a O gente estava Orlando falando está assim, né? rindo lá. O Orlando quer ver no Orlando, sax, caca. né? Então, a gente estava... Ontem a gente chegou a definir algumas coisas, mas a gente chegou a falar sobre algumas dicas, né? Sobre Isso. essa criação de filhos na época da adolescência, né? Assim, lógico, tem um monte de dicas, né? Se a gente ficar falando, não ia dar essas 4 horas que a gente se programou, né? Ia ser um tempo muito maior, talvez a gente tivesse ficado 12, 16 horas aqui falando, né? Mas, de fato, a gente não pode deixar de passar pelo menos algumas situações ali que o Juscelio tem muito para acrescentar também em cada uma desses pontos que a gente colocou aqui, né? Uma das coisas importantes que a gente vê, assim, né, é que a gente tem um modelo de criação que funciona muito bem até uma determinada idade, mas que a gente precisa fazer a transição daquele modelo de criação. Então, de fato, o que a gente fala, né? A gente consegue lidar muito bem com as crianças até os seus 9, 10 anos, no máximo, com um modelo de criação que está baseado na autoridade. O pai fala, a mãe fala com autoridade e a criança respeita aquilo sem muito se preocupar por que de respeitar e tudo mais. E é um modelo que ele é sedutor, né? Ordenar é sedutor, né? A gente gosta, né? A Uhum. natureza humana é assim, né? A gente tem essa situação e acha que por isso ter dado certo até uma certa idade, que esse é um modelo único que vai continuar dando certo ali para frente. Esse é um ponto que a gente tem que entender na adolescência ali, que tem uma mudança radical. Esse modelo tem que ser mudado. A gente não pode mais governar os nossos filhos por autoridade. A gente precisa agora fazer a transição para uma criação pela influência. A gente precisa criar os nossos filhos pela influência que nós temos com eles. Não adianta mais mandar, isso não vai dar mais certo. É lógico, vocês continuam, a gente continua com a autoridade foi dada por Deus a nós, a gente tem a autoridade, não é isso. Mas o modelo de criação não pode mais ser baseado na autoridade, a gente tem que fazer a transição para a influência. Então, assim, não é porque deu certo até agora que a gente não tem que mudar, né? Tem que mudar. Então, time que está ganhando não se muda, muda sim, né, cara? Estava ganhando até um Muda. certo período, agora tem que mudar. Faz parte dessa mudança. Então, ontem a gente falou sobre isso de novo, né? A gente falou tanto, né? Eu queria colocar, Hã? não, eu queria colocar uma situação aqui, né? Por Que favor, os Pedro. pais, eles não, muitos não veem, e eu vou falar aqui, eu vou ser redundante, não nessa live, mas se nós compararmos com outras, né? Eu vou repetir aqui, mas eu creio que é válido, né? Algumas pessoas estão vendo só essa aqui, né? E também, acho que nunca é demais a gente repetir aquilo que é bom, né?
Então, muitos pais, eles acham que se eles não tiverem autoridade, eles não têm como influenciar os filhos. Não é verdade? Mas aí vem a seguinte questão, a gente às vezes não para analisar, não para pensar, não para refletir, né, que a internet ela está influenciando e não tem autoridade. Os amigos estão influenciando e não tem autoridade. Ou, às vezes o professor está influenciando e não tem autoridade. E a gente quer continuar tendo autoridade para continuar tendo influência. Não vai dar certo. É como se você apertar algo nos seus dedos e depois de tanto você apertar, ele vai começar a fugir entre os dedos. Né? Então, a gente realmente tem que fazer a transição. Algo que eu acho bem bacana também de colocar aqui, porque a gente trata com responsabilidade e liberdade. Né? Então, quando o filho tem 0 anos, ele não sabe nada. Se ele não sabe nada, ele não pode ter responsabilidade nenhuma. Então, a liberdade é nenhuma também. Né? Mas à medida que os anos vão avançando, por exemplo, uma das primeiras coisas que ele se torna responsável, que uma criança se torna responsável, é pela fralda. Né? Pedir para fazer xixi, pedir para fazer cocô, né? Então ele se tornou responsável. Quando a mãe, quando o pai tem a certeza que ele faz isso, o pai pega e dá a liberdade para ele, dele sair de casa sem a fralda. E assim vai aumentando. Né? Então chega lá na adolescência, o filho já tem um monte de responsabilidade. Então o pai deve dar liberdade igual. Quando essas duas coisas não andam juntas, quando elas estão, né, não equiparadas ali, então se o pai dá muita liberdade e pouca responsabilidade, esse pai é chamado de um pai permissivo. Ele está numa extremidade. Quando, né, o pai dá muita responsabilidade para o filho e pouca ou nenhuma liberdade, é outro extremo da paternidade, que é a paternidade autoritária. Né? Então, nenhuma nem outra é correta. O correto é que a responsabilidade anda junto. E, na adolescência, a gente tem que conseguir isso através da influência. Não adianta a gente querer, né, segurar a liberdade do filho. A gente precisa dar mais responsabilidade para ele e a gente precisa dar mais liberdade também. É verdade. Ontem a gente estava falando de um caso assim que para mim representa muito, né? Porque eu sou filho de pais separados, era muito novo, né? Eu tinha 4 anos quando meus pais se separaram. E a minha criação foi aqui em Friburgo, né? Eu morava no Rio na época. A minha criação foi aqui em Friburgo através do meu avô, da minha avó. Minha mãe também participava da criação, minha bisavó. Era uma casa cercada de mulheres. Tio, tia, enfim. Eu lembro dessa casa sempre muito cheia, mas eu lembro assim que o meu avô, hoje falecido, né? Ele tinha uma influência na minha vida, tem, né? Ela tinha, não tem, né? Tem até hoje, né? Tem uma influência assim excepcional, né? E isso me serviu assim, depois de um tempo a gente poder fazer uma análise assim, afinal de contas você quer influenciar o seu filho? Quero. Você já tentou buscar na sua vida assim, quem tinha um poder de influência na sua vida? Quando você achar essa pessoa, tenta internalizar por quê. Por que essa pessoa tinha essa influência na sua vida? Por que essa era uma pessoa em que você ouvia uma ordem e cumpria, que você ouvia os conselhos, que você queria estar ouvindo aquilo que ele tinha para te falar, que você gostava de conversar? Jorginho, desculpa, estão reclamando, dizendo que o áudio está baixo. De repente, se você puder aumentar um pouquinho a tua voz aí, tentar... Desculpa. Juscelio, falaram que o áudio está baixo ou que eu sou baixo? Eu não gosto desse tipo de brincadeira, sabe disso? Não, mas não dá para perceber aqui que você é baixo. Dá para perceber não. Que você é forte. Obrigado, Juscelio. Você é o melhor que tem.
alguém falou também que o áudio está baixo. O áudio melhorou aí, pessoal? Tá tranquilo agora? Ó, a Adri está dizendo que sim, a minha esposa ali. Ah, que ótimo, que ótimo. Então, José, que a gente estava falando, para repetir aqui, né? Rapidinho, Uhum. porque é de importância, era assim, afinal de contas, essa pessoa que você entendeu que era de tremendamente influenciador na sua vida, alguém falou não melhorou? O áudio melhorou? Não. Eu acho que alguém comentou ali em cima que sim, agora essa pessoa disse que não, né? É, Cerimonialista. bom, Vamos então esperar responder novamente. sim. Então, meu caro Juscelio, o que a gente estava falando era o seguinte, afinal de contas, afinal, sim, ok. Minha esposa disse que melhorou, Ok. mas não muito. Alguns aqui. Então, de Começa a fato, gritar aí. é, aqui tá ok, Orlando. Se tá ok no Maranhão, não tá bom aí em Olaria, Dalva? Pô, eu... O que acontece, né? Continua, eu sou baixo, cara. Mas Poxa, experimenta aumentar o volume do celular dele lá, né? O Gilson aí, ó. Gilson. Então, aí, José, que a gente estava falando o seguinte, essa pessoa que de fato influenciou na sua vida, a gente tentar internalizar por que, que ela era esse influenciador na sua vida, para você poder Uhum, espelhar isso. Então, afinal de contas, chegou e você conseguiu identificar quem era a pessoa, por que, que você entendia que ela era tão influenciadora na sua vida? Cara, eu nunca consegui achar uma resposta diferente do servir. olha só. O servir, para mim, era o essencial, assim, né? Nada era mais importante que o servir. Então, todas as vezes em que eu vi uma situação dessa, eu tento levar para esse lado. Puxa, eu tento servir o máximo que eu posso. Então, assim, eu gosto de fazer parte dessa vida, né? Eu gosto de fazer parte da vida da minha filha, assim, eu gosto de estar junto, né? E isso é Uhum, bacana, porque isso gera relação, né? Isso gera uhum, relacionamento. Eu acho que eu ainda estou muito distante de alcançar aquilo que o meu avô foi para mim. Mas ele é um espelho, algo pelo qual eu possa me guiar e eu tento internalizar isso da maneira que eu posso, né? Nas minhas limitações e tudo mais. A gente não consegue competir muito com a experiência, né, José? A gente é uhum, experiente, verdade. mas não tanto quanto um avô, né? O avô tem muito mais experiência de vida, né? A gente tem muito mais para ouvir, né? Eles têm muito mais para servir, né? Eu Uhum. lembro assim, eu lembro quando eu era criança, e isso tem tempo, hein, cara? Tem tempo pra caramba. Mais de Você, 10 você, anos, né? você é mais de 10 anos. Você deve lembrar disso aí. Você deve ter brincado desse brinquedo que nem eu brinquei durante muito tempo aí. Eu brincava de Falcon. Você lembra do Falcon? O Falcon era uma Falcon? Barbie. Falcon era uma Barbie dos meninos. A Barbie era uma boneca das meninas e o Ah, Falcon sei, era um sei. boneco. O Viu? boneco, sim. O Aham. boneco Falcon. Tinha o boneco Falcon. Olhos de águia, né? Você mexia aqui atrás, ele mexia ali. E, Totalmente tecnológico, né? Sensacional o uhum. boneco. E eu lembro que eu tinha um boneco desse, e das brincadeiras dele, ele tinha uma malinha, cara. Que ele carregava, pô, era na mão do bonequinho, né, cara? Muito pequenininho assim. E dentro da malinha tinha revólver, bomba, porque ele era o Falco, né, cara? Ele era o que Uhum. mandava, né? Ele era o cara. E eu fui brincar com esse meu brinquedo, próximo a um colégio aqui, num gramado, e o tempo foi passando, foi escurecendo, foi escurecendo, foi escurecendo, e eu perdi meu. A maletinha ficou, mas o Puxa, conteúdo da maletinha eu perdi tudo, todo, puxa. Uhum. tudo. E ele tava perdido na grama. Pô, não dava para achar aquilo. Rapaz, eu me lembro disso assim, mas com clareza de. Meu avô foi lá, com aquela escuridão. Não tinha lanterna de celular, né? A gente lembra como é que era. Mas com toda a Uhum. paciência do mundo,
Ele foi lá e pegou cada um daqueles negócios, daqueles brinquedinhos que tinham ali, que eram minúsculos, pequenininhos, e colocou dentro da minha maletinha de novo para que eu pudesse brincar numa outra oportunidade. Cara, não é o dinheiro, sabe qual é? Ele poderia ter comprado uma outra maletinha. Tá, Uhum. tudo bem. Mas é servir. Para que isso, né? Para que isso? Eli falando que não era o tempo dele. Ó. Aí Eli. ele falava É, Ele é mais velho que expressão. isso, né? expressão. Eli. Já era adulto nessa época. Não é? Aí, José, a gente falou de algumas dicas, né? E uma dessas dicas que a gente falou, que ficou até um tempo bacana aqui, era essa situação da transição, né? A gente precisa fazer essa transição da autoridade para a influência. A gente, de repente, se Exato. estendeu um pouco aqui, mas era importante, né? Isso. Uma Rapaz, nós outra só temos dica. mais 25 minutos. Tá bom, então vamos falar rápido, que aí ninguém entende Isso. nada e a gente fala que falou tudo. Viu? Você consegue Qualquer falar coisa a gente acelerado? faz. Qualquer coisa a gente renova a live aí, se o pessoal estiver gostando. E a gente Ah, não então tá tiver bom. terminado. Nós já estamos com 1.030 e poucos, né? Que beleza. Isso. Então, a segunda dica, meu irmão, que a gente tinha colocado lá, elaborado em família aí, né? Era Uhum. assim: aprenda a crescer com seu filho. Isso. Aprenda a crescer com seu filho. Assim, o seu filho sempre tem algo para te acrescentar, cara. Sempre. Em todas as situações. A pergunta da pessoa aí, ó, tá vendo? Como é que é? É, Mas da a minha questão. esposa essa. É. Essa é minha esposa, minha esposa. E olha que eu não pedi para ela perguntar isso, viu? Então, assim, fizemos o período de transição, legal. Agora aprenda a crescer com seu filho, cara. Seu filho tem sempre alguma coisa legal para te colocar. Eles estão, né, num outro tempo de valores e de internalizações. Então, assim, tem coisas que eles chegam para você, para te falar, que se você não parar para perceber aquilo que é, o que ele está passando, o que ele está sentindo, exatamente aquele momento, o que é, você deixou um aprendizado correr para longe de você, sem Uhum. necessidade. Seja humilde, cara. Você tem coisa para ensinar, mas você tem um monte de coisa para aprender. Vamos aprender, né? Isso. Eles têm aqueles jovenzinhos de 11 anos, de 12 anos, de 10 anos, né? Até os mais novos do que isso, eles têm coisa para aprender, para ensinar. Muitas coisas para ensinar. Verusa conta uma história muito bacana. Assim, a primeira vez que a gente fez uma viagem, a gente foi lá para Recife, uma viagem de Uhum. avião, né? Primeira vez, Uhum. nossa. Aí a gente foi falar alguma coisa com a Isabela. Como é que era, amor, do avião? Eu falei com ela assim: ih, filho, o avião tá andando. Aí ela falou assim: não, não, pai, avião não anda, não, o avião voa. Ela já estava me ensinando desde os 4 anos de idade, né? Aham, Agora com 16 tem muito mais para me ensinar, né? E com Gostou de certeza. andar de avião? eu Foi assim. perguntei, você gostou de andar de avião? Você gostou de andar de avião? Ela falou, não, pai, avião não anda, avião voa. Aí eu corrigi ela, eu falei, voa não, voa, filho, fala direito. Mas aí você está levando as coisas já para o inglês, aí fica. É, exatamente. 3 anos. Ela tinha 3 anos, ela, figura, né? Aham, Essa é a parte aqui da família que ela aprendeu, né? Então, aham. a gente chegou lá e falou, né? Aprenda a crescer com seu filho. Então, vamos para mais uma dica, né? Bicho, aprenda a ouvir. Isso. Você está aprendendo a crescer com ele porque ele está te demonstrando alguns valores que, de repente, você não estava internalizados em você e podem muito bem passar a estar, mas você tem que aprender a ouvir, cara. Ouça seu filho, cara. Ouça seu filho é super importante. Isso gera relacionamento, né? Não deixa isso passar, cara. Ouça. A gente fala isso desde do início, né? Desde a do educação de filhos, a maneira de Deus, desde os mais pequenininhos lá a gente fala, né? Pode ser que para você, no auge da sua maturidade, os problemas que eles venham a te apresentar para você seja irrelevante, porque o seu nível de problema é muito maior, mas ele é muito maior dentro da sua cabeça, porque dentro da cabeça deles é um nível similar. Eles têm tantos problemas quanto nós. Fantástico. Então,
só a gente precisa aprender a ouvir e ajudar naquilo ali, né? É difícil, mas a gente tem que se policiar para isso. A gente não é dono da É, verdade, né? exatamente. Já a palavra de Deus, né, em Tiago 1:19, já orienta, né, que nós, aí quando fala nós ali, fala o ser humano, né, devemos estar prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, a gente tem que estar pronto para ouvir, mas a gente inverte isso, a gente está sempre pronto para falar, né? Sempre pronto para dar uma resposta. A gente até corta os filhos. Aliás, eu já estou cortando aqui, adiantando outro assunto aí, né, Jorginho? Não, Mas mas a a gente gente volta. realmente a gente precisa ouvir por completo os nossos filhos. A gente precisa Precisa. valorizar, né, o que eles pensam. Né? Ainda que para a gente é algo tão irrelevante, tipo uma criança de 3, 4 anos, perguntar para o pai ou para a mãe, pai, né, eu sou bonita? Né? Para nós é muito irrelevante isso, mas na cabecinha dela, né, é muito importante. Muito Então a importante. gente precisa dar a atenção necessária para isso, né? E é engraçado que se a gente não fez esse dever de casa lá atrás, fazer esse dever de casa agora não é impossível, mas é mais difícil. É, Não é já impossível, entra, mas já entra o é mais ditado, difícil. né? Prevenir é melhor do que remediar, não é verdade? É verdade, é verdade. É. Bom, passando para uma outra dica que a gente fala ali, né? É de tantos ensinamentos que nós somos tão pretensos em passar, né? A gente sempre é Uhum. muito conhecedor, muito sabedor, e a gente sempre passa muitos ensinamentos, né? Muitas leis, né? Muitas verdades, né? Que a gente tem, né? Mas com isso tudo, a gente precisa saber onde é que estão essas leis e essas verdades que a gente insiste em passar. Você está comunicando isso para os seus filhos e essas leis e verdades estão ficando onde? Estão ficando na cabeça deles ou estão ficando no coração deles? Por que essa dúvida é sempre complexa? Né? Porque a gente precisa evitar o legalismo. Lembra aquela história ontem que a gente falou, né, José? Uhum. A gente precisa evitar o legalismo. Para a gente evitar o legalismo, a gente precisa analisar todo o contexto da situação. A gente também fala isso desde lá da educação de filhos da maneira de Deus e continua falando aqui. E a gente fala Uhum. assim, afinal de contas, por quê? Né? Porque você precisa internalizar aquilo que está de bom naquilo que a gente está te falando. Aquilo, você precisa ser capaz de julgar aquilo. Você precisa ser capaz de usar aquilo na medida certa. E a gente, ontem, deu um exemplo assim, por favor, pessoal, vocês me entendam, não tem nenhuma intenção aqui em ser polêmico, isso não é um tema polêmico, eu não gostaria que fosse polêmico, mas existe uma passagem que fala sobre isso, existe até mais de uma, a gente selecionou essa, que falava sobre a seguinte situação. Vocês lembram de Raabe na Bíblia, né? Quando ela conseguiu segurar o povo dentro de onde ela estava e chegaram os soldados para perguntar se aquele povo estava ali ou se não estava. E ela então falou que não estava. Ela mentiu, né? Ela mentiu. Se ela não tivesse mentido naquela época ali, eles tinham sido mortos. Porque eles chegaram e perguntaram: os espias estão aqui. Ela falou não, porque ela sabia absolutamente que se ela falasse sim, aqueles dois iam ser mortos. Consegue entender assim que o valor disso está muito maior. O valor da vida é muito maior do que isso. Ela conseguiu internalizar o valor que foi passado para ela. E a gente estava falando da prostituta. Né? Mas ela conseguiu internalizar esse valor que foi passado para ela. A intenção nossa é que os filhos internalizem esses valores também, a ponto de poder fazer esse julgamento. Não estou aqui defendendo mentira, não estou aqui defendendo que a gente tem que deixar os filhos mentirem, não é nada disso. Eu estou fazendo só um comparativo de que existem valores que a gente precisa analisar com todo o contexto. A gente É, precisa ver o contexto, ler esse contexto. é, o, o,
ela fez isso, ela não fez simplesmente por gostar das pessoas que ela estava protegendo, enviadas por Josué, né? Ela conhecia esse Deus, o Deus deles, ela conhecia que eles tinham, né, se livrado do faraó, que Deus tinha aberto, né, o Mar Vermelho para eles passarem. Então ela sabia disso, e foi por isso, né, que ela mentiu. Ela, de certa forma, então eu também não quero polemizar aqui, mas de certa forma ela fez a vontade de Deus. Sim. Trazendo para os nossos dias, né, Jorginho? Contrabando é errado, né? Mas eu conheço um pastor Daniel Alfa, eu posso citar o nome dele aqui, você pode procurar as pregações dele lá no YouTube. Ele foi uma das pessoas que ele contrabandeou Bíblia para então a Alemanha Oriental. Né? Então, ele estava contrariando o governo da Alemanha Oriental, mas ele estava, né, fazendo o que Deus tinha mandado ele fazer. Não só ele, como muitos outros faziam e fazem até hoje. Né? Então, a palavra de Deus, digamos assim, a vontade de Deus, ela está acima. E a gente precisa compreender e ver todo o contexto para chegar, né, a uma definição, né? Todo o contexto nessa situação, todo o contexto com nossos filhos, quando eles vierem a falar, a gente está Exatamente. ouvindo em toda essa história, né? A gente tinha colocado mais uma dica ali, Juscelio, que ontem você enriqueceu enormemente essa última dica que a gente tinha colocado aqui, que era, cara, evite comparações. Uhum. Temos 13 minutos. Seja essa comparação entre os seus filhos, que é um caso seu próprio, ou da minha filha com outros. Isso. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira, cada um tem sua forma, cada um reage de uma forma, cada um é de uma maneira. Não cria expectativa de uma situação que você visualizou em outro, achando que aquilo ali vai ser o certo para a sua família. Não é. Não é. Aprenda a respeitar o tempo do seu filho, aprenda a respeitar o tempo do seu marido, da sua esposa, enfim. Evite comparações, sério. Vou te ceder a palavra aí, porque você ontem enriqueceu muito aí, né? Você tem um termo comparativo desse dentro de casa, né? Exatamente. Entre seu filho e sua filha, né? Exatamente. Os dois são, assim, o avesso um do outro, no sentido de temperamento. Né? E o Evandro, ele sempre foi muito argumentador, né? Então, se eu quisesse convencê-lo pela lógica, dificilmente eu conseguiria muito mais depois que ele chegou na adolescência. Já a minha filha, ela já pagava para não, né? Se eu falasse alguma coisa, ela nem questionava. Não, tá bom, filha, vem aqui, vamos conversar. Não, tá bom. Então, né, de repente você poderia chegar à conclusão de que a minha filha é melhor do que meu filho. Não, mas eram temperamentos diferentes. E ontem eu usei aqui dois exemplos, né, usando os meus filhos. Se nós estivermos, né, ou se tiver assim, algumas pessoas numa sala e a minha filha chegar, a vontade dela, né, é passar por ali, né, e fazer de conta que ela não viu, tomara que os outros não a vejam, né, mas, por educação, ela se esforça e cumprimenta cada um. Né? Já o meu filho não tem essa dificuldade. Ele chega ali, cumprimenta e tal, e para ele isso é normal. Ah, mas então, peraí, então o teu filho que é melhor que a tua filha? Né? Não. Se nós levarmos esse mesmo exemplo aí para dentro de uma igreja, num culto, digamos, né, o meu filho estando do lado de amigos, ele vai ter que se esforçar para ficar quieto, para participar do culto. Enquanto a minha filha, se ela estiver no lado das amigas dela, ela vai ficar quieta e não vai ter problema nenhum, não vai ter necessidade nenhuma. Então, né, eu não posso comparar num momento e dizer assim, ó, o teu irmão é melhor. Eu não posso comparar num outro momento e dizer a tua irmã é melhor do que você. Não. Eu sei que são temperamentos diferentes, que eles vão ter que se esforçar em algum determinado momento. Só que para isso eu preciso ensinar, né? E isso, o nosso temperamento, ele é inato, ele nasce conosco.
né? Então, não tem um temperamento perfeito. Não tem um temperamento melhor do que o outro, né? Todos os temperamentos têm qualidades e têm defeitos, né? Então, eu preciso entender que o temperamento, né, dos meus filhos são diferentes. Ou do meu filho com um sobrinho, ou com um primo, ou com, né, um colega de escola, ou com um amigo da igreja. Bom, mas eu preciso, né, orar e ensinar ele que o temperamento dele Deus não vai mudar, porém vai moldar, né? Mas eu tenho que entender isso, eu tenho que aceitar isso, e jamais eu posso comparar. A comparação é realmente destrutiva. Ela é destrutiva. A pessoa se sente para baixo, a pessoa se sente sozinha, né? E isso você não vai conseguir nada. Se você conseguir, vai ser por força e por violência. Não vai ser, você vai estar colocando nem na mente da pessoa, muito menos no coração. Então, esqueça a comparação. Nunca faça comparação. Isso aí. É isso aí. Cara, a gente chegou. Boa, Elias. É exatamente isso, irmão. A gente estava falando aí que a gente tinha essas 5 dicas, embora tivessem mais, mas a gente conseguiu selecionar aqui essas cinco aqui para ver. E eu queria, acho que não vai dar tempo de falar tudo, mas eu vou tentar me apressar aqui ao máximo. E para falar um pouco de uma experiência que a gente fez aqui em Friburgo, num determinado período. Vou tentar ser o mais breve possível para dar tempo aqui da gente falar sobre o que foi, né? Na realidade, a igreja aqui tem um programa que chama Campatim, né? Então, Team de adolescentes, né? Eles reúnem a galera aqui, dos adolescentes, e eles dão uma bênção para os pais, né? Eles agraciam os pais com um final de semana de solteiro novamente, né? Eles levam os filhos para longe, leva para uma fazenda, leva para um negócio assim, e deixa os pais de pombinho de novo, quando não tem 2 filhos, né? Ou com faixa etária diferente, né? Mas com a gente acontecia isso, né? Eles se programavam para ir, e tudo acontecia numa sexta-feira, né? Então, todos se reuniam lá na igreja e dali partiam os ônibus para esses locais de acampatinho, e eles iam sozinhos. E lógico que os pais sempre gostavam de levar os filhos para esses eventos, para fazer a despedida, né? Então, tchau, meu filho, não sei o quê. Até comentamos, as meninas com 8 bolsas, né? Os meninos com a mochila. Mas o normal que sempre foi, né? E a gente teve uma ideia de pedir ao pastor que era responsável pelos jovens lá da igreja, ao Seu e Fernanda, esse casal, para que nos cedessem um tempinho nesse dia, na sexta-feira, já que os pais iam ficar sem os filhos ao longo do final de semana, só os receberia novamente no domingo à noite. Então, que assim que eles se despedissem dos filhos, que eles deixassem os filhos, eles nos dessem o prazer de a gente poder estar falando um pouco para eles. E assim foi feito, e a gente separou um período lá muito bacana. A gente separou uma das lições que toca muito, né, para a gente, que é assim, o nome da lição é até essa: por que os jovens não falam e por que não escutam? Então, eles deixaram os filhos lá, foram para a gente, ouviram sobre isso, e depois deles ouvirem isso aí, do dia deu 90 pessoas, não eram 90 casais, 90 pessoas. E a gente conseguiu formar, depois daquela fala ali, né, com a ajuda de tantos, a gente formou 10 grupos na igreja, juntos, né? Aí não vou falar da dinâmica dos grupos aqui, para a gente falar numa outra oportunidade, mas dá para a gente dar uma corrida aqui para falar sobre por que eles não falam e por que eles não ouvem. Só eu vou te dar uma dica, Jorge, se você aceitar. Nós temos 5 minutos. Então você só diz o porquê, mas não explica. Sim. A gente pode explicar, de repente, uma outra situação. Pode ser? Para a gente Pode fazer ser. uma oração ainda no final. Fechado, meu lindo. Maravilha. Então vamos lá. Eles falam assim, né? Eles não falam por quê. São 5 itens de cada um. Os meus pais não falam comigo, eles só me ordenam. Na 2, ele fala assim: na realidade, os meus pais não me ouvem. Na 3, eles respondem antes de eu terminar. Eu estou fazendo a pergunta e eles já estão respondendo.
nós não temos acordo mesmo, para que vale a gente conversar? E no final, que é o mais triste, que eu acho, não vai dar para explicar, mas era isso, na realidade nós não temos nada a falar. Se a gente tem algum relacionamento rompido, você já não tem nada para falar. Eu não gosto de passar tempo com a minha família, porque eu não tenho nada para falar com eles. É desagradável. Essa é a visão deles. No final das contas, a gente fala assim, no final das contas, por que eles também não ouvem? A gente falou os motivos porque eles não falam, mas porque eles não ouvem. Porque muitas das vezes a gente ouve aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é a maior mentira que tem no processo de criação, né? Não existe isso, né? Não dá para você falar com seu filho para ele fazer alguma coisa e você fazer outra. Não vai dar certo, tá? Na visão deles, eu já ouvi isso mais de 1000 vezes. Você repete isso o tempo inteiro, não aguento. Ironia e crítica. Pais irônicos e firmados na crítica. A gente fala assim, manter a palavra gera segurança. Não só para o casal, mas para os filhos. Se você não consegue manter sua palavra, você acaba dispersando. E o último que a gente... Acho que esse último aí, se der para a gente falar um pouco, mas é assim, né? Os momentos de conflito não são ensináveis. Desista de fazer ensinamentos em momentos de conflito. Ali, você só permite ao seu filho se defender de um erro que ele já sabe que é erro. Mas ele quer se justificar. Então, você permite a ele que ele se justifique por isso. Esqueça o momento de tensão. Esqueça o momento de conflito. Ali não vai resolver. Juscelio, acho que eu consegui correndo ainda. Você ainda tem 3 minutos, né? Tem 3 minutinhos ainda. Você está monitorando aí também, né? Caiu para 2 agora. Exato. Que bênção, Jorginho. Realmente é isso, né? Quando, no momento de conflito, é como se os filhos estivessem com o escudo ali. Tudo que a gente vai falar, vai bater naquele escudo e vai cair, eles não vão interiorizar, né? Ou seja, a gente está perdendo o nosso tempo, né? Então, Jorginho, eu quero te agradecer muitíssimo, muitíssimo. E, sinceramente... Depois eu te passo a conta. E muitíssimo, sabe, eu gostaria de fazer uma outra vez, sabe? Foi muito divertido, foi muito bacana. Conversar com você é sempre um prazer, José. O prazer é nosso aqui, Varão. Poxa. É muito, 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 foi muito maravilhoso. Só faltou a flauta, né? Mas da próxima vez você traz a flautinha aí. Eu acho que na próxima vez acho que posso fazer a introdução com a flauta, né? Isso aí, ó. Maravilha, então. E aí a gente Vamos... fecha com os poemas. Isso, vamos combinar assim, então. Né? Vamos começar com humor, no meio a gente fala sério e termina com humor novamente. Você está falando, então, que meus poemas são de humor? É isso? Tô julgando, né? Entendi. Vamos orar, então? A gente quer agradecer o pessoal que participou. Talvez alguém fez algum comentário, a gente não percebeu. Alguém fez alguma pergunta, a gente não percebeu. Mas nós vamos estar à disposição, né, Jorginho, para responder aí. Né? Vocês têm o nosso endereço, o meu @PR Juscelio Pereira. O do Jorginho ali com a esposa é @Verúzia31, né? E nós estamos à disposição. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por esta live. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pela vida do Jorginho, da sua esposa, da sua filha, Pai, dessa família tão preciosa para ti, Senhor. Também te louvo, te agradeço, ó Pai, pela vida, Senhor, de todos os participantes, inclusive, Senhor, do Orlando, que está, Senhor, está doente, está com suspeita de Covid, Senhor, mas ele está bem, Senhor, e nós sabemos que Jesus Cristo já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Então, Senhor, nós cremos em Ti, oramos, Senhor, e declaramos a cura e a bênção sobre a vida de todos, e o fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 5 segundinhos, encerrou-se.